Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: quem pode fechar igrejas? Porque tem muita gente falando que se o candidato do Partido dos Trabalhadores ganhar a eleição, as igrejas correm o risco de ser fechadas. Já ficou demonstrado que isso é fake news, que isso é mentira, mas nós, cristãos, que levamos a sério a igreja, a vida da igreja, precisamos saber que há quem pode fechar a igreja sim. E para que a gente saiba disso com clareza, eu quero ler um texto nas Escrituras que está no Apocalipse. Lá no Apocalipse, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim: Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover sua luz. Essa carta foi dirigida à igreja que estava em Éfeso. E Jesus está dizendo aos efésios que porque eles haviam perdido o seu primeiro amor, eles estavam correndo o risco de deixar de existir. É isso mesmo. Jesus Cristo disse que fecharia a igreja que estava em Éfeso. Pois é. Quem é que pode de fato fechar a igreja? Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo pensa na possibilidade, ou trabalha com a possibilidade de ter de fechar a igreja? Quando a igreja perde o primeiro amor. Quando a igreja deixa de viver como adoradora de Jesus. E quando é que isso acontece? Ora, isso acontece quando a igreja deixa de confiar única e exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo para a sua redenção e passa a confiar nos seus próprios méritos, isto é, nos méritos humanos, e transforma o que a gente chama de ortodoxia em fundamentalismo. O William Corsino me trouxe essa reflexão nesses dias, a gente tem conversado sobre isso, sobre quando a igreja abandona a sua ortodoxia, que todos nós somos ortodoxos, seguimos os 4 concílios, os primeiros 4 concílios da história da fé cristã, que são Constantinopla, Éfeso, Niceia e Calcedônia, e aí deixamos o que os 4 concílios dizem, e mais os solas da fé protestante, que é só a Escritura, só glória só a Deus, só Jesus Cristo, só a fé. E aí abandonamos isso e começamos a acreditar na nossa própria meritoriedade, no nosso merecimento. Abrimos mão do só a graça. Porque nós fomos ensinados pelas Escrituras Sagradas que só pela graça é que nós somos salvos. A graça é uma disposição no coração da Trindade, onde a Trindade
então se inclina em favor da sua criação, principalmente do ser humano, com benignidade, com benevolência e com misericórdia. Benignidade é o desejo da Trindade, do Deus eterno, de fazer o bem. Benevolência é a sua vontade ativa, fazendo o bem. E misericórdia é a sua capacidade de dar uma nova chance às suas criaturas a cada dia. Esse conjunto é chamado de a graça de Deus. Então, por sua graça, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos salva. Não tem nada a ver com os nossos méritos, não tem nada a ver com os nossos valores, não tem nada a ver com as nossas obras, não tem nada a ver com os nossos esforços. Por isso, pela graça sois salvos, disse o apóstolo Paulo, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o Senhor Jesus estava dizendo que a igreja em Éfeso tinha perdido isso, tinha perdido o primeiro amor, tinha deixado de confiar única e exclusivamente na graça divina. E começou a confiar nos seus méritos. E aí deixou de ser uma igreja ortodoxa e passou a ser uma igreja fundamentalista. Ou seja, uma igreja que estabelece regras, leis, padrões e começa a exigir o cumprimento dessas regras, dessas leis, desses padrões de costumes, padrões morais, padrões culturais, e dizendo que se não se cumprir esses padrões, se não se cumprir esses costumes, se não andar de acordo com esse moralismo, a gente não será salvo, como se salvação fosse consequência dos nossos esforços, mas, na verdade, salvação, redenção, é um ato de Deus por sua graça, por sua benignidade, por sua benevolência e bondade e por sua misericórdia. Graça. E hoje a igreja brasileira está assim. A igreja brasileira, inclusive, inventou mais um mérito, o mérito ideológico. Se você não vota de acordo com o pastor, então você também não será salvo, você não é mais visto como cristão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E isso sim pode levar Jesus Cristo a fechar uma igreja, como ele fechou a igreja em Éfeso. Por quê? Porque a igreja em Éfeso abandonou a ortodoxia, que é a consciência de que a redenção é um ato de Deus por sua graça, mediante a fé que nos é dada pelo próprio Deus, e passou a ser uma igreja fundamentalista, cobrando tarefas e exigindo comportamentos e determinando quais os comportamentos produziriam ou não salvação. E isso é cair da graça. E aí, quando o Éfeso caiu da graça, abandonou o seu primeiro amor, e isso chama-se cair da graça. Quando o Éfeso caiu da graça, deixou de existir. Pois a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, muitas igrejas evangélicas brasileiras estão caindo da graça. Estão estabelecendo comportamentos, padrões morais, formas e tarefas como méritos para a salvação. E agora estão estabelecendo, inclusive, ideologia. Se você não for da ideologia do pastor, você não é salvo, não é cristão. Isso é uma blasfêmia. E a ideologia desses pastores é a ideologia bolsonarista. E isso, então, é uma blasfêmia ainda maior. Então, se você não diz que é dessa ideologia, então você é expulso da igreja, é expulso da comunidade e é decretado que você não é cristão. Isso é cair da graça. Essas igrejas caíram da graça. Então, essas igrejas correm o risco de serem fechadas por Jesus, porque Jesus disse para Éfeso: eu vou tirar a sua luz. Eu vou tirar a sua luz. Eu não vou precisar mais de você na história.
Isso é extremamente perigoso. E aí, uma igreja dessa passa a ser perseguidora dos irmãos. Como Jesus Cristo disse para os discípulos quando os mandou lá em Mateus 10 para o seu próprio povo e disse: mas cuidado, que o seu próprio povo vai açoitar você nas suas próprias igrejas. Isso é cair da graça. E aí perde a razão de continuar existindo como igreja. Não é o Estado, não é governo nenhum que faz isso. É o próprio Jesus Cristo, por causa da blasfêmia, da desobediência, da infidelidade para com Jesus Cristo. É isso aí mesmo, William? O que você tem a dizer para a gente? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio, mais uma vez, conversar com vocês. Ari, é isso mesmo. Só tem um ente que tem a capacidade de fechar a igreja, é o próprio Cristo. Só o Cristo pode fechar a sua igreja. E, de fato, isso que você trouxe para a gente é uma realidade. A carta de Éfeso, a carta do Cristo à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, traz isso para a gente. Além disso, a gente pode encontrar nos textos sagrados o próprio Jesus dizendo que existem, por exemplo, utilizando o texto de Mateus capítulo 5, uma outra realidade que nós vemos o Cristo fechando a igreja é quando ela perde a capacidade de iluminar. Ou melhor, quando ela perde a capacidade de refletir o Cristo, né, a luz do Cristo. É quando a igreja deixa de brilhar diante dos homens e a sua luz vira trevas. E a comunidade cristã não consegue enxergar outra coisa a não ser a si mesma. Quando ela esquece que é serva e passa a viver para si e tenta impor aos outros, e às vezes até pelo poder do Estado, aquilo que só se consegue ser vivido pelo poder do Espírito. Aí não tem luz e nem as boas obras para que a humanidade glorifique o Pai que está nos céus. O que fecha a igreja também é a incapacidade de salgar. É quando a igreja não faz diferença na sociedade. É quando a igreja local troca o culto para fazer passeata em prol de um candidato. É quando a igreja local vira comitê político. É quando o culto vira um comício. E a pregação do evangelho é substituída por mentiras, e mentiras sórdidas, envolvendo até tráfico de crianças, banalizando o tráfico de crianças, em cima do púlpito, com o intuito simplesmente de pedir votos para o candidato. Aí, a igreja só vai servir de chacota. Só serve para ser pisada pela sociedade. E como você trouxe, o texto de Éfeso. A igreja pode ser fechada porque ela não tem mais o amor. Ela deixou de amar. Ela não ama a Deus e não ama o próximo. Pois é, William. Você diria que nós estamos assistindo isso? Você citou aí algumas situações extremamente bizarras, pensando na vida da igreja e no propósito da igreja. Uma igreja virar comitê político, não é? A serviço de um partido, como está acontecendo agora em muitas igrejas brasileiras. A outra é a igreja suspender culto para fazer passeata para político. Isso aqui, isso significa, William, é que a igreja mudou de Deus, né? Exato, Porque parou de adorar o culto é para Jesus Cristo, tá certo? Aí eles exato. acharam alguma coisa mais importante que Jesus Cristo para adorar, né? É assim que eles Acharam entenderam. alguém mais importante que Jesus Cristo para adorar, não é? Isso é muito grave. E essa última que você cita, então, chega a ser absolutamente indignante, que é ocupar o púlpito
para evocar imagens pornográficas, imagens pedófilas, tá certo? Exploração Num sexual lugar infantil. onde as pessoas não foram avisadas que iam ouvir aquela série de absurdos, e pior, num lugar onde havia crianças, e crianças filmando a pastora. E a pessoa ainda diz: estou falando como pastora. Então, filmando a pastora e a pastora evocando imagens pedófilas para ganhar voto, para Exato. pedir voto. Isso é o suprassumo da. Isso é o suprassumo do absurdo, do pecado, da, do abandono do primeiro amor, da Exato. desconsideração com Jesus Cristo. Então, você acha que esse é um quadro que pareceria com o que Jesus falou à igreja em Éfeso, lá em Apocalipse? Com certeza, ali. Quando olhamos, por exemplo, quando a igreja de Éfeso começou, né, ela vivenciava o ágape, a mutualidade do amor fraternal. Entretanto, a maioria dos comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que, no desejo de expulsar os falsos cristãos, terminaram eles mesmos, os efésios, se afastando da fé cristã. Eles se tornaram fundamentalistas, com uma rígida e amarga ortodoxia. Os crentes de Éfeso tinham uma ortodoxia elogiável, né? Eles, inclusive, o próprio Cristo disse que eles odeiam o que Jesus odeia. Porém, eles deixaram de amar como Deus amava. Tornaram-se especialistas na prática de condenar o outro. Consequentemente, perderam a capacidade de reconstruir a convivência humana. A capacidade de enxergar o outro como seu próximo, ou de se fazer próximo do outro. Desenvolveram um espírito severo e crítico que destruiu o amor. Os crentes É verdade. de Éfeso estabeleceram a vida moral como modo de vida. Transformaram a moral em moralismo e perverteram assim aquilo que era sua principal virtude. E, infelizmente, todos esses passos nós encontramos no movimento evangélico brasileiro. Todos esses passos. Eles abandonaram a Cristo, abandonaram o amor e colocaram um ídolo. E quando você troca o Deus verdadeiro por um ídolo, aí nós vemos todas essas questões que foi levantado aqui. Tudo nós começamos a enxergar, porque passamos a negociar William, com o diabo. você está dizendo que essas igrejas têm um outro Deus? São idólatras. A gente tem denunciado, é uma denúncia, nós temos denunciado aqui que existe hoje, no seio do movimento evangélico brasileiro, uma seita herética messiânica, que tirou o Cristo, o verdadeiro Messias, do seu trono e colocou ali um falso Messias. Colocou ali um falso Messias. Então não importa o que está escrito nas Escrituras, o que vale é o que é dito pelo pretenso Messias. Se ele disser, por exemplo, que pintou um clima, os Meu pastores pai, vão dizer simplesmente que ele deu, abrindo aspas, como eu vi um grupo de pastores dizer, abrindo aspas, ele deu mole. Ele deu meu mole e deu pai. munição para a esquerda. Diante de adolescentes de 14 e 15 anos, os pastores não se indignam mais quando um presidente da República, um senhor de mais de 60 anos, diz que pintou um clima com os adolescentes. Eles não ficam indignados com isso. Eles simplesmente dizem: ele vacilou, deu munição para a esquerda. E o absurdo, William, é que ele disse essa verdadeira violência para com as meninas, né? Porque isso é pedofilia, tá certo?
E aí alegando que essas meninas estavam se preparando para a prostituição e, na verdade, era uma ONG cuidando das Exato, meninas. Era uma exato. organização não governamental de ajuda social que estava cuidando daquelas meninas e ensinando-as a maquiarem, enfim, Isso, ajudando-as a ganharem uma profissão. exato, Chega a ser hediondo isso, não é? Chega a ser exatamente, hediondo você ouvir alguém dizendo isso e ainda ser aclamado pela igreja. Então, na verdade, é um mito mesmo, porque mito é uma falsidade, né? Então, quando exato. você diz que alguém é um mito, você está dizendo que ele é falso, não é? Você está dizendo que Reconhece, nada ali é verdadeiro, nada ali é digno de crédito, porque é um mito. Um mito é uma invenção, é uma crendice, é um desvio, é uma é um ilusão, bezerro de não ouro. é? É o É um bezerro bezerro de de ouro. ouro. Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos diante de um outro Deus, então, né, William? Da pior forma possível. Infelizmente, infelizmente, essa é a realidade. Nós estamos, essa seita messiânica herética invadiu a igreja e trouxe um outro Deus a ser cultuado. Infelizmente, essa é a realidade. E como a gente tem mostrado, então, tudo aquilo que envolve esse pretenso Messias, esse bezerro de ouro, também é sacralizado. Então, como ele é um político, tudo aquilo que envolve a esfera política a qual ele está, que ele se encontra, também é sacralizado. E, portanto, aquilo que se opõe ao ambiente político, à esfera política a qual ele se encontra, é demonizado. Por isso, os irmãos agora, em muitas igrejas, a perseguição não é do Estado ou de outras religiões para os cristãos, mas são cristãos ou aqueles que se dizem cristãos que estão perseguindo outros irmãos, ao ponto de, dentro de uma igreja evangélica, um irmão em Cristo tirar uma pistola e atirar na perna do outro irmão, simplesmente porque ele está se opondo ao ídolo dele. Está se opondo à Exatamente. visão política a qual ele representa. Exatamente. William, você acha que isso, pensando agora no texto de Apocalipse, seria um motivo para Jesus Cristo julgar a igreja, essas igrejas evangélicas, como julgou a igreja em Éfeso? O Cristo de Nazaré ele deixou claro para a gente ali a toda a comunidade cristã que, como Éfeso, né, cedeu à maldade e permitiu que o amor esfriasse. A mensagem de Jesus para eles é tríplice. A primeira é que eles devem lembrar de onde caiu. Vocês devem lembrar de onde vocês caíram. Lembre-se quem vocês são, de onde vocês caíram. Lembre-se que, primeiro, vocês, como todos nós, não somos melhores do que ninguém. Somos apenas miseráveis que sabem onde comprar pão. Lembre-se disso, que nós somos dependentes do amor de Deus. Todos nós somos dependentes do amor de Deus. Volte, lembre-se. Lembre-se do amor. Segundo, arrependa-se. Segundo, arrependa-se. E não é se arrepender do que fez ou que deixou de fazer. É se arrepender de quem você, igreja, se tornou. É de quem você se tornou. É do jeito como você é, se arrepender do jeito como você é e do jeito como você vive. Do jeito que você sente, do jeito que você pensa. Se arrepender é uma mudança de mentalidade, é voltar a concordar com Jesus Cristo, voltar a ter a mente de Cristo, uma mente comunitária, uma mente reconciliadora, que não leva em conta os pecados dos homens, mas exerce o ministério da reconciliação. Meu irmão, tendo a mente de Cristo, é ter um senso crítico, é voltar a severiano e não aceitar tudo que vem pelo WhatsApp e ser instrumento do diabo para poder, inclusive, ser um missionário de satanista, enviando mensagem pelo WhatsApp, como aconteceu aqui no meio das eleições.
E terceiro e último, é produzir fruto de arrependimento. É voltar à prática do amor. Porque se isso não acontecer, Ari, o texto é bem claro. Se não acontecer esses passos, se não se arrepender, se não voltar à prática do amor, Jesus deixou claro: eu vou vir contra vocês e vou tirar de vocês o direito de ser igreja. É isso. Então, nós estamos diante de um perigo muito grande. Nós estamos diante do perigo de ver as igrejas evangélicas no Brasil, ou pelo menos boa parte das igrejas evangélicas no Brasil, porque há igrejas evangélicas que resistiram a essa idolatria, e como no tempo do profeta Elias, há um grupo que não se dobrou a esse Baal, que não se dobrou a esse bezerro de ouro, mas uma grande parte da igreja evangélica se dobrou a essa mentira, a esse ídolo, a esse paganismo. Então, é hora de se arrepender. É hora de sair daí. É hora de abandonar essa ideologia, pedir perdão a Deus, abandonar esse ídolo, abandonar essa angústia e abandonar esse ídolo que vive sugerindo temas hediondos para nós. Tá certo? Quando um presidente diz que pintou um clima com adolescentes, isso é hediondo. Quando uma pastora evoca imagens pedófilas, isso é hediondo. Então, nós temos de sair disso. E olha, meu irmão, olha, minha irmã, sair disso, sair dessa situação vexaminosa, vergonhosa, pecaminosa, é comigo e com você, daqui para frente.